Paz do Senhor para você, amado ouvinte da Palavra de Deus, e aqui é a missionária Fátima Burégio. Queridos, vamos meditar hoje em 2 Crônicas, no capítulo 20. Vamos. A vitória de Josafá. A vitória do povo de Deus. Aleluia. Vamos meditar aqui, vou ler para você. E aconteceu depois disto que os filhos de Moabe e os filhos de Amnon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azon Tamar, que é em Geb. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. E disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste à semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não a destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos diante de ti. E todo o Judá estava de pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Aleluia. Então, o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaaziel e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé, e vede a grande salvação do Senhor para convosco. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Aí no versículo 24. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Aleluia. A Bíblia diz que Josafá, o rei de Judá, ele recebeu a notícia de que vinha multidão. A multidão vinha, uma grande multidão, para saquear as terras dele, onde estava ali o povo de Deus. E ele fez uma oração, ele levantou um jejum, fez uma oração diante de Deus, apregoou um jejum, foi para o meio da congregação, toda a congregação de pé,
também as mulheres, as crianças, todos os moradores. E eles apregoaram o jejum e oraram. E interessante a oração de Josafá, ele começa logo lembrando a Deus quem é Deus. Tu és o Deus de toda a terra, tu és o Deus que fizeste isto por Abraão, tu entregaste esta terra é abençoada, nós somos o teu povo. Vem essa grande multidão, nós não temos força alguma e não sabemos o que fazer. Abri aqui um adendo. Tem situações que é assim conosco também, né? Estamos no meio de uma peleja, vem uma grande multidão, que pode ser um grande problema, e não sabemos como pelejar, não sabemos como agir, não sabemos como fazer. Mas o Senhor diz, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estai quietos e vede o grande livramento do Senhor. Aleluia. E o povo ficou de pé. O povo acreditou naquela oração. E a Bíblia relata, no versículo 24, que eles brigaram entre si, né? Os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas para os destruir e exterminar, e acabaram eles com os moradores de Seir. Ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles mesmos brigaram, discutiram entre si. Aquela multidão que vinha contra o povo de Deus, eles discutiram, eles brigaram entre si. Eles mataram, um matou o outro. E a Bíblia diz que quando Judá chegou a Atalaia, no deserto que Deus tinha dito, que olhou para a multidão, eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Nenhum, para contar a história. Nenhum escapou. Cumpre esclarecer aqui também que nessa peleja o Senhor tomou a frente. Nessa peleja o Senhor disse, vocês estão temerosos, vocês não sabem o que fazer, mas nessa peleja vocês não terão que pelejar. Parai, estai quietos. Tem momento que Deus manda a gente parar e ficar quietinho. Ele manda parar e ficar quieto. Parai, estai quieto e veja, agora veja. Pare, fique quieto e veja o grande livramento do Senhor. O grande livramento do Senhor. Porque quando nós não sabemos como agir, quando nós estamos com medo, a Bíblia diz que Josafá temeu. Eu li logo no começo, quando chegou a notícia, a Bíblia diz que Josafá temeu. Só que Josafá, ele correu para fazer o certo. Ele proclamou um jejum. Ele chamou o povo na congregação. O povo para adorar a Deus, o povo para clamar. E quando ele levantou o clamor, ele primeiro enalteceu o nome do Senhor. Tu és o Deus em cima do céu, o Deus embaixo da terra, o Deus que fez isso, o Deus que aquilo. Ele começa a trazer à memória, de fato, quem é o Senhor. E disse assim, olha, e essa terra foi de Abraão, teu filho, teu amigo. E tu disseste isto. Então ele foi lembrando como o Senhor tinha abençoado Abraão com aquela terra. E agora, Senhor, estão vindo aí os nossos opositores, os nossos adversários, os nossos inimigos para nos amedrontar, para saquear nossa terra.
Em nós não há força alguma. Nós não sabemos nem o que fazer. Querido, querida, quando você estiver sem forças, quando você não souber o que fazer, creia na grandeza de Deus. Creia no mover sobrenatural de Deus. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estai quietos e vede o grande livramento do Senhor. E o Senhor tinha dito, pelo servo Jaziel, ele tinha dito, pode ir, amanhã você vai ao encontro deles. Vai ao encontro. E eles foram. E o Senhor deu até o endereço. Vai em tal deserto assim. Quando eles foram, os inimigos jaziam mortos. E mais na frente, se você ler todo o capítulo 20, do 2 Crônicas, do capítulo 20, se você ler, você vai ver que mais na frente, todos os inimigos estavam ali mortos. Diz que eram corpos mortos. E ficaram ali os despojos deles. Ouro, prata, especiarias, era muita coisa. Foram vários dias para eles conseguirem pegar todas as especiarias, todos os ouros, todas as pratas, todos eu digo assim, eles foram para saquear, né? Veja aí como Deus confunde. Eles foram para quê? Os inimigos foram para quê? Ali atormentar Judá e Jerusalém. Eles foram saquear, eles foram buscar. Eles nem conseguiram o intento, eles foram derrotados, eles foram mortos, eles brigaram entre si, eles foram mortos, e o que eles estavam utilizando, o que eles estavam levando, ainda ficou como benefício para o povo de Judá e de Jerusalém. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que fala para você neste momento e fala para mim. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai quietos. E vede o grande livramento do Senhor. Aleluia. A vitória é tua. A vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. Quando você estiver atormentado, esta grande multidão, você está ali, eu não sei nem o que fazer. Não sabe? Pois é, mas Deus sabe. Se pede graça, hein? É oração, jejum, louvor, congregação, né? Porque agora tem uma turma que não quer congregar, né? Não, eu sou cristão, mas eu não preciso de congregação, não. São os desigrejados, né? Eu não preciso de congregação, não. Eu sou cristão em casa. Eu não preciso de... Ele foi para o meio da congregação. E no meio da congregação, Deus levantou um profeta para mandar o recado para eles. E eles foram vitoriosos no dia seguinte. Na congregação se louva ao Senhor. Tem um hino que eu gosto muito que fala: se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Procure cantar na hora de grande aflição. Procure cantar, procure louvar a Deus, procure engrandecer o nome do Senhor. Deus faz maravilhas. O que ele fez por Josafá e por todo aquele povo de Judá e Jerusalém, ele faz por mim e faz por você nos dias atuais. Segure essa palavra. Josafá temeu. Eu estou com medo. Ele disse em nós, ele não era só ele. Em nós não há força nenhuma e não sabemos o que fazer. Quando você estiver sem força e sem saber o que fazer, faça como Josafá. Proclame um jejum. Ore, louve ao Senhor, busque ao Senhor, busque a Deus, entregue sua vida ao Senhor, entregue seus problemas, entregue seus dilemas. Fácil não é. Josafá temeu,
Ele era o rei de Judá. Mas ele era cristão. Era crente, né? Tá? Josafá temia a Deus. E ele tinha em memória todos os benefícios do Senhor. Ele sabia quem de fato era Deus. E ele correu para o braço certo. Cuidado para no meio da tribulação, no meio da adversidade, você correr para o braço errado. Correr para o lado errado. E buscar socorro no lugar errado. Vá buscar socorro em Deus. Josafá temeu. A Bíblia diz que ele buscou ao Senhor. Ele foi para o meio da congregação. E outra coisa, ele diz, em nós não temos força alguma. Porém, os nossos olhos estão postos diante de ti. Eles não tinham força, mas a Bíblia diz que eles oraram de pé. Se a pessoa está sem força, às vezes a gente diz assim, eu mal consigo ficar de pé. Pois é. Pois é sem força, mas de pé. Sem forças, mas clamando. Sem forças e vencendo. Assim como Josafá. Assim como Josafá foi vitorioso. Assim como aquele povo foi vitorioso. Eu serei vitoriosa. Você será vitorioso, vitoriosa. Receba essa palavra neste dia. A senha, oração, jejum, louvor, meditação da palavra do Senhor e congregação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.